Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de, inicialmente, saudar com muita alegria, com muito entusiasmo, o próximo presidente da República, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar também o nosso querido companheiro, próximo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e a sua esposa Lu. Saudar a futura primeira-dama, Janja, também, que está aqui nos alegrando com a sua presença. E saudar os governadores do nosso partido, o companheiro Carlos Brandão, o companheiro João Azevedo, o companheiro Renato Casagrande, e este último também secretário-geral do nosso partido. Quero saudar os companheiros presidentes dessa frente que será vitoriosa das eleições de 2022, a querida amiga e companheira, brava companheira Gleisi Hoffmann, a brava deputada Jandira Fegali, do PCdoB, presidente do PCdoB, vice-presidente. Saudar o companheiro vice-presidente do Partido Verde, o companheiro Eduardo Brandão, e saudar e agradecer ao mesmo tempo o senador Randolph por ter feito um belíssimo discurso aqui, falou tão bem do PSB, que nós vamos pegar essa gravação para o próximo programa do PSB, quando ele for ao ar. O senador Dário Berck, que está aqui nos acompanhando, muito prazer. Eu quero saudar com muita alegria também o nosso querido companheiro Márcio França, ex-governador de São Paulo e próximo senador pelo estado de São Paulo, se Deus quiser, os eleitores. Saudar a vice-governadora Jaqueline Moraes, que está aqui presente entre nós. Deixa eu ver se falta alguém. Quero fazer uma saudação especial ao próximo senador do Maranhão, o companheiro Flávio Dino, que está aqui também nos saudando. Ao companheiro Capiberibe também, próximo senador do Amapá, mais uma vez. Ao prefeito Jonas Donizete, a querida companheira deputada Tabata Amaral, jovem e aguerrida parlamentar. O nosso querido candidato a governador de Pernambuco, o próximo governador do meu bravo estado de Pernambuco, Danilo Cabral, está aqui conosco. Uma saudação especial também ao querido companheiro e candidato, deputado e candidato e próximo governador do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que está aqui conosco. Ao querido companheiro e amigo, companheiro Rafael Parente, também próximo governador do Distrito Federal, está aqui conosco. A companheira Dora Pires, secretária nacional de Mulheres, que está aqui representando todas vocês que estão aqui. Nela também quero fazer uma saudação a todas as mulheres candidatas a deputada federal e estadual presentes nesse encontro, que estão aqui presentes, assumindo o papel da mulher na política, procurando o seu espaço, a conquista do seu espaço. Quero saudar também com alegria uma grande atriz brasileira que será candidata pelo Partido Socialista Brasileiro, a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Lucélia Santos, que está aqui, saudando toda ela. Saudo também com muita alegria o nosso companheiro ex-ministro, que é o coordenador da campanha do presidente Lula, é o coordenador do programa de governo, que tem feito um trabalho excepcional nessa condição, a Luísa Mercadante, ali ao lado. O senador Paulo Rocha, querido companheiro ex-governador do Distrito Federal, o companheiro Hollenberg, que está aqui presente, companheiro Carlos Amasta, também futuro deputado federal, o companheiro Beto Albuquerque, aqui presente, um velho e querido companheiro do nosso partido. E quero pedir uma atenção de todos e de todas para uma saudação muito especial que eu quero fazer a um querido chefe que eu tive, um dos homens mais competentes, um dos cientistas mais brilhantes do nosso país e que, para o nosso orgulho, integra também as fileiras do Partido Socialista Brasileiro, o ministro da Ciência e Tecnologia do presidente Lula, Sérgio Rezende, que está aqui. Eu quero pedir licença a todos vocês, talvez seja a primeira vez que eu vou fazer um discurso escrito.
porque acho essa convenção revestida de uma importância histórica fundamental. Aqui está presente nessa mesa a mais importante coligação que vai ser a vitoriosa nas eleições de 2022. Aqui está uma coligação histórica, uma coligação que vai dar uma virada de página na história do nosso país, depois do governo do inominado presidente da República, que hoje desgoverna o nosso país, Lula e Alckmin. Portanto, eu quero deixar registrado nas páginas dessa convenção, que, a meu ver, é a mais importante que o Partido Socialista Brasileiro realiza desde a sua reconstrução. E, mais uma vez, estamos juntos, como lembrou aqui a companheira Gleisi Hoffmann, que já tivemos em muitas jornadas, desde 89 e várias outras, ombreando com o Partido dos Trabalhadores, mais uma vez, pela presidência da República. O Brasil se aproxima da realização do pleito eleitoral de 2022. Chapas e candidaturas já estão praticamente organizadas e a disputa se afigura essencialmente entre democracia e autoritarismo, entre civilização e barbárie. Neste contexto, em que pese questões pontuais e projetos distintos em alguns estados, a luta em favor da plenitude democrática une de forma sólida os partidos que compõem o campo progressista no apoio incondicional a Lula e Alckmin. Observado que a disputa em questão se dará e precisará se organizar também no âmbito da eleição de cada deputado, cada senador e de cada governador. Isso considerado, é forçoso reconhecer que a tarefa que se avizinha para o campo progressista, que deve consagrar sua hegemonia política nas urnas, é imensa e desafiadora, porque, em palavras curtas, o Brasil vem sendo destruído pelo bolsonarismo e pelos sócios políticos partidários de sua empreitada de desorganização do Estado brasileiro, de desmantelamento das políticas públicas, sociais, ambientais, previdenciária e de fragilização da democracia e do enfraquecimento das instituições republicanas em geral. Não temos o direito de perder estas eleições e não nos bastará vencer a disputa presidencial. É preciso formar maiorias, eleger governadores progressistas, atrair para a tarefa de reconstrução nacional o melhor que houver na política, na economia, no mundo intelectual e cultural, brasileiros e brasileiras que tenham a convicção de que, independentemente da rica diversidade que representam, é preciso ter que todas as gentes se reúnam sob o manto acolhedor de uma nação, que só pode ter esta natureza fraterna se for, ao mesmo tempo, democrática e se tiver em pleno funcionamento o Estado de Direito democrático. Vitoriosos, inaugura-se uma oportunidade ao mesmo tempo única e irrenunciável. As forças progressistas e democráticas impõe-se aprimorar a democracia brasileira, torná-la mais palpável e objetiva para o cidadão comum que precisa ser beneficiário de primeira ordem e hora do progresso material sociocultural do Brasil. Temos, para tanto, que tomar a liderança na realização de uma profunda reforma política, diminuindo o número aberrante de instituições partidárias hoje existente, desfazendo o patrimonialismo e o corporativismo. Empoderado pelas urnas, o projeto político-social das forças progressistas e democráticas precisa ir muito além do que já se fez, empreender mais, muito mais, do que aquilo que já teve a oportunidade de fazer de bom em passado recente. Desde que a cantilena ultraliberal voltou a reivindicar e orientar o fazer político do Estado, o país tornou-se muito mais complexo. O sistema mundo mudou de paradigma. Saímos da era de um poder econômico organizado a partir da velha indústria para os termos e regulações próprias à economia do conhecimento, da financiarização, da digitação e da virtualização. Temos à nossa frente
um outro mundo, o que exige novas estratégias, novas escolhas geopolíticas, prioridades e alianças. Justamente por reconhecer esta realidade, o PSB, modestamente, pretende dar uma contribuição que vai muito além do aspecto meramente eleitoral, como, aliás, já fez, entregando as suas propostas programáticas ao ex-ministro Aloysio Mercadante, aqui presente, que também vem conduzindo o programa de governo que será vitorioso nas urnas. Mas peço permissão, especialmente ao presidente Lula e ao vice-presidente Alckmin, e a todos e a todas, para, aproveitando a oportunidade desta Convenção Nacional, tornar pública algumas ideias que poderão, a nosso juízo, mudar a qualidade da nossa democracia e melhorar a qualidade de vida da nossa querida população, além de modernizar a economia brasileira. Impõe-se começar pela reforma do sistema político partidário, porque partidos sólidos, bem definidos do ponto de vista político, ideológico e programático, são a pré-condição necessária, ainda que não suficiente, para que se possa configurar e implantar um projeto nacional de desenvolvimento em nosso país. Nenhum sistema político, nem partidos são fins em si mesmos, razão pela qual lhes cabe propor e viabilizar alternativas para um projeto nacional de desenvolvimento que beneficie ao conjunto da população brasileira e que tenha, segundo o ponto de vista do PSB, pelo menos as seguintes características. O Estado brasileiro precisa ampliar de forma dramática sua capacidade de investimento e de planejamento estratégico a curto, médio e longo prazos. O dito Estado mínimo tem servido à precarização da vida de trabalhadores formais e informais, o que se demonstra pelos resultados nefastos das reformas trabalhista e previdenciária. Quem não lembra? O senhor ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fazendo propaganda da reforma trabalhista e prometendo 4 milhões de empregos novos ao Brasil. E o que nós vimos nesses 3 anos deste inominado governo foi a criação de mais 4 milhões de desempregados. Que, com promessa de criar milhões de empregos, redundaram em aumento do desemprego, que a renda do trabalho e crescimento desmensurado da insegurança alimentar da população. Reafirmamos, portanto, que a atuação do Estado como investidor indutor do desenvolvimento do investimento privado é condutor sine qua non para a criação de emprego, aumento de renda do trabalho, desenvolvimento inclusivo e sustentável. Cumpre articular nossas tarefas desenvolvimentistas com um grande guarda-chuva programático, que denominamos no PSB como socialismo criativo. Este conceito, que abriga as teses que se detalha a seguir, pretende indicar que o imenso potencial criativo e produtivo da força de trabalho engajada nos novos paradigmas econômicos deve repercutir e disseminar benefícios sociais, ambientais e econômicos, produzindo emancipação e liberdade para aqueles que hoje se veem sob o jugo da pobreza, das vulnerabilidades, das quais não conseguirão se livrar sem políticas públicas de Estado que se destinem objetivamente a tal finalidade. É preciso desenvolver iniciativas articuladas de políticas públicas que se iniciam com melhoria radical da qualidade de vida, da qualidade da educação nacional, em todas as etapas e modalidades de ensino, destacando-se, se deve preparar a população para a vida e para o trabalho. É absolutamente vital criar, descobrir, financiar e implementar novas tecnologias, serviços, produtos e processos. Impõe-se valorizar o próprio design como elemento de valor de primeira grandeza, deixando-se de lado, portanto, as velhas concepções que o viam como uma espécie de adereço do produto. Para satisfazer a estes requisitos da economia capitalista contemporânea, defendemos a tese do renascimento criativo da indústria, que se refere à imperativa necessidade de superar o processo de desindustrialização pelo qual o Brasil tem passado nas últimas décadas. Precisamos de um setor industrial intensivo em tecnologia,
habilitada a aumentar a geração interna de valores e superar a condição de mero exportador de produtos extrativos e minerais e vegetais, além de produtor de commodities em grande escala. O relançamento da economia nacional em um contexto radicalmente novo deve considerar em seu centro nervoso a questão da sustentabilidade, ou seja, não convém ao Brasil desenvolver atividades que apresentem um grande arrasto ambiental. Observado que o mundo se encontra a meio caminho de uma radical transição energética que deverá traduzir o atual panorama de produção e consumo de bens e serviços para os termos de uma economia de baixo carbono, é relevante observar que o Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas e promissoras do mundo, razão pela qual este fator apresenta uma grande vantagem competitiva e enormes potencialidades geopolíticas. Raciocínio de natureza semelhante deve ser aplicado aos estoques de água potável, que são absolutamente relevantes em termos mundiais. Preconizamos a valorização dos biomas brasileiros, a exemplo do projeto Amazônia 4.0, que parte do pressuposto de que cabe ao Brasil e as escolhas estratégicas para a valorização do maior ativo ambiental do mundo, a floresta amazônica, em lugar de se ver orientado por interesses econômicos e ambientais que são propostos de fora do país. É preciso que nós, brasileiros, digamos o que nós mesmos queremos fazer da Amazônia, este grande ativo ambiental, inclusive econômico e tecnológico do nosso país. Deste modo, o PSB entende necessário posicionar na Amazônia instituições de excelência em termos de ensino e pesquisa, as quais competirá principalmente desenvolver tecnologias para o uso sustentável da floresta, mobilizar para a região todos os recursos humanos e científicos e tecnológicos necessários ao pleno desenvolvimento daquela região, observado que as instituições acima indicadas devem contribuir de forma decisiva para a formação de cientistas e técnicos que venham a atuar em terreno e também em ambiente privado. Facilitar a articulação entre centros de pesquisa e empresas, de forma a potencializar o desenvolvimento de tecnologias de ponta a serem empregadas na exploração sustentável do bioma amazônico. Assegurar o respeito às populações tradicionais e valorização de suas culturas, de tal forma em que seu conjunto de vetores de ação aqui indicados amplie de forma decisiva o valor da floresta em pé. Cabe observar, em complemento, que nenhuma economia é um fim em si mesma, o que significa dizer que ela deve servir às pessoas, deve auxiliá-las a organizar e otimizar suas potencialidades criativas e produtivas, de forma a lhes assegurar e oportunizar conquistas da autonomia, de uma vida digna e próspera. Dessa forma, sem prejuízo de questões propriamente técnicas na esfera econômica, o PSB propõe que as políticas econômicas devem ser harmonizadas com as políticas sociais de Estado e com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que definirá os marcos estratégicos a ser alcançados pelo Brasil, sempre em conjunto, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de cada cidadão e de cada região. Uma vida digna e próspera precisa incluir acesso universal ao serviço de saúde de qualidade. Daí a necessidade de aprimorar o melhor sistema de saúde que temos no nosso continente, sendo esse a principal conquista social do período democrático que estamos a viver. E deve compreender a proteção de políticas abrangentes de assistência social, que contemplem a infância, os idosos, incapacitados, vulnerabilidades persistentes e ocasionais. É essencial frisar ainda que a legislação trabalhista civilizada, previdência social digna e concedida em tempo oportuno são partes integrantes de um verdadeiro sistema de bem-estar social que o Brasil viu abortado antes de sua plena realização. Há que se destacar também o longo capítulo dos direitos humanos, tão violentados,
em tempos nos quais o próprio presidente da República se coloca a serviço de ideias antidemocráticas e de todo o obscurantismo e extremismo de direita. É preciso assegurar, com a eleição da chapa Lula-Alckmin, acesso irrestrito aos direitos políticos e sociais, contemplando igualmente todas as demandas de direitos de gênero, raça, etnia e orientação sexual. Qualquer projeto civilizatório para o Brasil precisa incluir como tema essencial o combate à violação de direitos, visto que não podemos permanecer como líderes em feminicídios, crime contra as mulheres, crime contra as pessoas LGBT, crimes raciais, etc. Lembramos, quanto a este aspecto, que o socialismo democrático é, sobretudo, um projeto de civilização por se instaurar, a utopia de um projeto radicalmente novo, mais justo, mais fraterno, mais acolhedor. As metas propostas para a recuperação e ampliação dos direitos humanos precisam, de modo vital, do protagonismo dos segmentos que se veem atingidos diretamente pelas violações aludidas acima, o que requer um aumento significativo e efetivo da participação na política da parte das mulheres, que precisam ocupar o seu lugar nesse momento importante da política nacional, dos negros, das pessoas LGBT e de outras minorias que estão presentes na sociedade brasileira e em todo o planeta. Não se trata apenas da militância de tais segmentos, mas de seu acesso objetivo a posições de poder no executivo, legislativo e judiciário, de forma que se possa modificar de maneira substantiva o descalabro a o que assistimos atualmente em nosso país. A título de conclusão, vale destacar, por fim, que, com este espírito cívico, democrático, com um enorme desejo de conceber e realizar reformas estruturais essenciais ao nosso querido Brasil, que o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, se perfila junto ao campo progressista e democrático, que vai vencer as eleições de 2022. Esta será a vitória da democracia, do desenvolvimento e da justiça social, da esperança civilizatória que sempre nortearam o socialismo democrático e do humanismo do PSB. Nós temos lado, sempre tivemos, estamos do lado certo, nesta encruzilhada em que nosso querido Brasil se encontra, e contamos ainda com a honra de ter o companheiro Geraldo Alckmin, detentor de uma longa e exitosa vida pública, na qual sempre se levantou em defesa da democracia, dos direitos sociais, sendo reconhecido desde sempre por sua honradez, simplicidade e generosidade, ombreando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma tarefa de transformação de envergadura histórica, ímpar na vida republicana brasileira. Vamos à vitória, viva o Brasil e viva a democracia, viva o Partido Socialista Brasileiro!